do servidor da PGA no seu local de trabalho. O que tem que ser feito mesmo é esse acompanhamento do estágio probatório mais junto do servidor, e para isso é preciso que o sindicato vá até o servidor, que visite as regionais, visite as especializadas para saber os problemas que realmente estão tendo, que é o que não está sendo feito, nunca foi feito, é feito muito pouco isso aí. Eu acho que é isso. A chapa abre mão do resto do tempo? Eu acho que abre, não tem muito o que dizer. Então, 1 minuto de réplica para a chapa 1. É estarrecedor o desconhecimento do colega sobre estágio probatório, e achei estranho que todos riram. Acho que o estágio probatório é a questão mais importante que existe, e a gente sabe o quanto é importante e o quanto as pessoas são perseguidas em estágio probatório, em que é utilizado como instrumento, né, de perseguição e tal. Primeiro que o Gustavo não tem CC, ele é cedido e tem uma FG, né? Fez concurso público, CC é outra coisa, Daniel. E segundo, você especialmente deveria se preocupar com a portaria, porque você já teve problemas no estágio probatório aqui dentro da PGE, e o sindicato te acolheu e foi, e teve... Será dado o direito de resposta. Portanto, o estágio probatório, nessa questão, o que a gente quer é desvincular o estágio probatório lá da Secretaria da Administração, que dá a palavra final, quando, na verdade, é a PGE que tem que dar a palavra final. Tem que ser feito aqui dentro da própria PGE. 10 segundos. E não colocando a Secretaria da Administração. Essa é a questão fundamental que se coloca. E hoje existe um dispositivo lá no que Tempo esgotado. Pediria só as duas chapas, tá? Por favor, não vamos nominar as pessoas, tá? Vamos evitar nominações, tá? Porque isso aí torna pessoal o debate, tá? 1 minuto de réplica para a chapa 2. O problema estágio probatório que o colega Sérgio se refere foi numa minha outra encarnação, como eu chamo na PGE, quando eu fui agente administrativo em 2006, 2007, mas que eu sabia que sempre, quem me conheceu naquela época, lembra que eu entrei já sabendo que eu ia sair, então eu não estava nem um pouco preocupado com o estágio probatório, porque eu sabia que era o meu objetivo me exonerar do cargo de agente administrativo, como realmente me exonerei. Então não estava nem um pouco preocupado. E como assessor jurídico, eu, por enquanto, ainda não tive nenhuma avaliação no estágio probatório abaixo da média. Então, acho que é isso aí. Abre mão do resto da réplica. Quarta pergunta. Pergunta feita pela chapa 2 para a chapa 1. Uma das principais falhas da atual direção nos últimos 3 anos foi a falta de comunicação com a categoria. O atual diretor de comunicação é justamente o candidato a diretor-presidente da chapa. Devemos deduzir que essa postura será mantida à frente do Sindus-PGE em caso de vitória da chapa 1? Só 1 minuto para contar o tempo. 3 minutos para a resposta, ok? Tempo. Isso é uma opinião da chapa 2, de que não houve comunicação. A comunicação existe e ela é diária. Nós, inclusive, criamos um informativo que é enviado a todos mensalmente. E lá são colocadas todas as questões. Diariamente, o site do Sindus-PGE, que talvez vocês não examinem, coloca todas as questões que são discutidas. Todas as reuniões, e não são supostas reuniões, né, como alguns colocaram, são reuniões efetivas, discussões, e são colocadas também a pauta que são discutidas essas reuniões. A questão toda colocada é no tocante que, quando alguns interesses pessoais são contrários, se diz que não há comunicação, quando na verdade não é nada disso. As assembleias gerais foram feitas quando questões absolutamente fundamentais e importantes eram necessárias, e não para se discutir se tem que comprar o tôner ou a tinta. Isso não é Assembleia Geral. A política de um sindicato é estabelecida pela sua diretoria, é feita negociações iniciais, e depois, quando se existem questões concretas para serem discutidas e propostas concretas vindas da direção, se convoca a Assembleia. As Assembleias são ordinárias, aquelas que o Estatuto estabelece. E aí se faz a discussão, seja de prestação de contas, seja de orçamento para o próximo ano. E as extraordinárias, como o próprio nome diz, é em situações específicas da categoria.
todas as questões. Não há nada no sindicato que não seja veiculado. Essa questão que sempre se coloca de que não há informação, isto não é verdade. Não é verdade. Todas, não há nenhuma questão que hoje está sendo discutida junto à direção da casa não tenha sido colocado no nosso site. Todas as questões estão sendo lá de alteração da 13.380 foram veiculadas. A questão da política salarial também foi veiculada. Tudo. Não há nada que não tenha sido veiculado sobre o que está sendo feito hoje dentro do sindicato. Isso é absolutamente normal, é corriqueiro. E o fato de eu ser o diretor de comunicação me permite até melhor poder responder isso. E certamente continuará sendo dessa mesma forma quando presidente. Não vai alterar. Por quê? Porque estas questões todas são veiculadas. Eu nunca recebi nenhuma, a não ser da Chapa 2, de que alguma coisa tenha sido feita secretamente. Não, nada é feito secretamente. Absolutamente nada. O que se faz é, aquilo que é importante se veicula. Aquilo que é concreto se convoca a Assembleia Geral para se discutir e resolver. É a categoria que vai decidir. Todas as questões, produtividade... Tempo esgotado. ...foram discutidas em Assembleia Geral. Eu acho que, mais uma vez, o colega... Peraí, tempo... Só marcar o tempo para a réplica, só um minuto, por favor. Pronto, obrigado. Mais uma vez o colega se equivoca, porque o que se ouve aí nos corredores é que a principal crítica da categoria com a atual gestão é justamente a falta de comunicação, é a falta de contato do Sindipge com o servidor. E eu acho muito estranho ou curioso que justamente o diretor atual de comunicação venha a ser escolhido para ser o candidato a presidente por essa nova chapa 1 que está aí se apresentando. E quando eu falo em falta de comunicação, eu não me refiro só à comunicação das questões do PGE, do Sindipge, mas também das próprias comunicação das coisas da PGE para o servidor. Porque a gente liga para lá, a gente pergunta, esses dias eu liguei para o Rodrigo, ele falou que não tem acesso à intranet, não tem... Direito de resposta. Tá. A gente ligou para lá e não tem acesso à intranet, não tem acesso ao direto, foi até aquela questão da pós-graduação que teria sido aberto, que eles também não sabiam, das vagas da pós-graduação gratuita que foi oferecida. Tempo esgotado. Eu vou dar um minuto de réplica para o Rodrigo e novamente eu peço, pessoal, por favor, não citem nomes, não para a gente não virar pessoal. Eu falo muito alto, eu não preciso do microfone. Tá, só um minuto, Rodrigo, eu vou calcular o teu tempo. Na verdade... Espera aí, só um minuto, Rodrigo, só um pouquinho. Porque o meu cronômetro é da década de 80, ele tem alguns problemas. Pronto. Na verdade, o que o colega Daniel está dizendo uma meia-verdade. Nós sabíamos já daquele coisa, e ele pediu para que nós intercedêssemos junto à direção da PGE, que ele queria, que achava muito um critério estabelecido entre a PGE e a FDRH. E havia vaga para servidores de todas as secretarias, 17 vagas, das quais eles poderiam concorrer e deve ter concorrido. Mas foi uma coisa que a PGE, a direção, fez e estipulou só para os procuradores. Então, seria muito difícil nós conseguirmos mudar aquilo que já estava pronto e acabado. Por isso, foi o que eu disse para ele talvez não tenha compreendido. Mas foi isso que aconteceu. Abro mão do restante. Obrigado. Vamos passar, então, para a quinta pergunta feita da Chapa 1 para a Chapa 2. Pessoal, eu peço já, como nós estamos indo para a metade do debate recíproco, pessoal que tem perguntas, por favor, direcione para o pessoal do púlpito, porque senão não vai dar tempo para selecionar as perguntas e fazer para as duas chapas, tá? Nós corremos o risco de não ter perguntas para fazer a segunda sessão, tá? Obrigado. Então, pergunta feita, então, da Chapa 1 para a Chapa 2. 3 minutos de resposta. Qual foi o destino dado ao questionário referente ao turno único de trabalho da PEP, considerando que o sindicato apoiou a ideia, reuniu-se com a coordenadora da especializada e entregou aos colegas, hoje candidatos da Chapa 2? Vou repetir a pergunta, tá?
qual foi o destino dado ao questionário referente ao turno único de trabalho da PEP, considerando que o sindicato apoiou a ideia, reuniu-se com a coordenadora da especializada e entregou aos colegas, hoje candidatos da Chapa 2? Atenção para o tempo. Deu? Tempo. Oi. Não, desculpe. Desculpe. É resposta para... Tá certo, desculpe. Eu vou zerar aqui. Estou com tanta folha na frente que já confundi tudo. Pode recomeçar. Obrigado. O projeto iniciado dentro da PEP com relação ao estudo que seria feito para a redução das 7 horas, ele ainda existe, ele está guardado, porque não se deu continuidade a tudo que deveria ser feito em função da inviabilidade de conseguirmos os dados com o próprio sindicato, que disse que não tinha condições de conseguir a lista atualizada de todos os servidores que ingressaram na casa nos últimos 3 anos. O próprio RH, liguei lá diversas vezes, eles disseram que eu teria que pedir autorização para o gabinete. Então, como a gente tem uma coordenação difícil de tratar lá na PEP, a gente resolveu guardar isso, e foi, na verdade, isso foi o motivador maior desse grupo, né? Ali se viu a necessidade do sindicato de atuação mesmo, e a dificuldade que se tem, de repente. Eu não entendia por que eles não conseguiam o material, né, atualizado que nós pedimos. Eu não trouxe aqui uma pena, mas eu tenho meus e-mails guardados, onde tudo que eu solicitei para o sindicato, eles me disseram que não tinham. Algumas vezes eu liguei e eu mandava e-mail e eles me respondiam por ligação para dizer que não iam conseguir isso, aquilo, e eu colocava no e-mail lá. Foi dito pelo telefone que não sei o quê, blá, 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 blá. Enfim, o material está guardado, o projeto não está descartado. A gente viu que não teríamos condições de fazer isso dentro dessa administração do sindicato. Portanto, se a categoria quiser, a gente pode plenamente dar continuação aos trabalhos. Abrir mão do resto da palavra? 1 minuto de réplica para a Chapa 1. Bem, colegas. Bem, colegas, o problema foi o seguinte: queriam o número de servidores da PEP. Nós não temos esse número. Nós temos pastas com todos os documentos dos servidores filiados. E nos surpreende muito, porque a PEP é uma das unidades que tem menos servidor filiado. Então, a gente deu o que tinha para dar. Né? Nós não podemos, e nós não temos ingerência na PGE, na administração da casa, para conseguir. Tentamos e recebemos a resposta: não vamos informar. Foi isso que aconteceu. Mas nós fizemos nossa parte. Brigamos, encaramos a Ana Cristina Brenner e tentamos resolver o problema. Agora, sinto muito se nós não temos varinha de condão para ter o número exato de servidores, uma vez que nós não estamos lá. Né? Tempo esgotado. Continua secreto esse questionário. Então, passamos agora à 6ª pergunta, feita pela Chapa 2 para a Chapa 1. Vou ler a pergunta. No final de 2010, o sindicato enviou uma nota para o Correio do Povo em apoio explícito à escolha de Paulo Torelli para Procurador-Geral do Estado. No ano passado, foi enviada uma outra nota para a colunista Rosane de Oliveira, afirmando que o Estado não estava pagando os precatórios porque os servidores da PEP estavam trabalhando menos. Qual o objetivo da atual direção com o envio destas notas e por que a categoria não foi consultada? Só um minuto para ajustar o cronômetro, por favor. Tempo. Bem, primeiro vamos à nota do nosso procurador Torelli. Porque foi na gestão do Torelli que nós conseguimos a lei que criou os cargos de vocês. Foi na gestão do Torelli que houve a consciência que nós tínhamos 19 regionais e que nós não tínhamos servidores. Foi na gestão do Torelli que eu conseguia ter um relacionamento bom com o gabinete, o entendimento de que a PGE precisava aumentar o número de pessoal. Tá? Recebemos a visita, recebemos pedidos de apoio, né, e entendemos.
Nós, diretoria, está muito claro ali. A diretoria do sindicato que está. A diretoria, ela tem o direito de ter a sua opinião. Que ela não vai perguntar para a categoria, chamar uma Assembleia Geral quando tu está ali com a questão na frente. Então, a diretoria se responsabiliza. A diretoria entendeu, naquele momento, que era aquilo que ela tinha que fazer. E com relação à segunda questão da outra nota da Rosane, ela foi totalmente colocada ela foi fora de propósito. Não foi exatamente aquilo que se quis dizer. Se quis dizer que nós temos aposentados aguardando até hoje, desesperadamente, pelo pagamento de suas RPVs, porque os precatórios, as pessoas estão abrindo mão de muito dinheiro, para poder receber em forma de de RPVs, e isso não está acontecendo. Então, foi essa questão que foi colocada. E aí, claro, o direito a coordenadora, não era coordenadora, a procuradora pediu que se tivesse paciência. E os colegas aposentados, em grande maioria, já mortos, eles não tinham mais paciência. Né? Quem tem dinheiro para receber do Estado, perde a paciência. Foi por isso. Abre mão do resto do tempo? Tá, ok. 1 minuto de réplica para a chapa 2. Então, tá. Colegas, a gente sabe que a diretoria tem o direito de ter sua opinião, certo? Só que a gente também sabe que no momento em que eles são a direção do sindicato, a opinião não é a deles, a opinião é da categoria. E a categoria tinha que ter sido consultada a respeito de oferecer apoio a esse ou aquele candidato a procurador-geral. Certo? No momento em que isso não aconteceu, e no momento em que foi feito aquilo ali, a categoria simplesmente fechou, a direção do sindicato fechou o canal de negociação. Naquele momento, o procurador-geral estava assumindo já com o canal de negociação com o servidor, ou seja, com o sindicato, fechado. Certo? Através de uma decisão arbitrária da direção do sindicato, sem consultar os servidores. Certo? Em momento algum, nós fomos consultados e perguntamos se nós queríamos apoiar alguém. Certo? Então, o que acontece? E com relação à questão da PEP, a nota, não importa, se ela foi tirada de contexto, deveria ter sido, certo, pedido uma errata para a colunista, solicitado a modificação. Tempo esgotado. Pergunta número 7. Pergunta feita pela chapa 1 para a chapa 2. Qual a estratégia que a chapa 2 pretende implementar para conseguir database para reajuste, considerando que não existe em nenhum dos poderes da União, Estados, municípios e Distrito Federal? Existe alguma legislação estatutária que contemple database? Repito a pergunta. Qual a estratégia que a chapa 2 pretende implementar para conseguir database para reajuste, considerando que não existe em nenhum dos poderes da União, Estados, municípios e Distrito Federal? Existe alguma legislação estatutária que a contemple? Só 1 minuto, tá, para começar a startar o tempo. Tempo. Bom, a Constituição do Estado, no artigo 33, parágrafo 1º, ela contempla, basicamente ela diz que tem que haver uma revisão anual na database para repor o poder aquisitivo do servidor. Certo? Então, o que ocorre? A partir do momento que existe uma previsão constitucional para essa data, a gente vai tentar buscar, através de uma negociação política, já que nós temos a capacidade política, nós não temos umas portas fechadas, nós podemos chegar à direção do sindicato e buscar uma negociação. Certo? Essa negociação com essa base, se a gente eventualmente não conseguir uma lei que nos garanta a negociação, pelo menos com a base constitucional e com o livre trânsito que nós, da chapa 2, temos com o gabinete, nós não fechamos a porta com relação ao gabinete, nós podemos perfeitamente negociar a reposição das perdas. Certo? Porque, na realidade, não tem sido negociada a reposição das perdas, nós temos que acompanhar esse fato. A gente, desde o nosso básico, não é reajustado desde 2007, certo? E nós não temos visto esse tipo de atitude feita pelo sindicato. Talvez porque eles achem que é impossível, talvez porque eles achem que não se pode fazer, talvez porque não posso, ou não consigo, ou não dá para fazer, seja a ênfase da atuação do atual sindicato,
Mas, basicamente, é essa. É isso. Nós temos uma previsão constitucional, nós temos a capacidade política de buscar, de negociar, e isso não vem sendo feito. Certo? Então, basicamente, nós precisamos de iniciativa. Nós precisamos ter iniciativa, nós precisamos acreditar que podemos, nós precisamos ter canal aberto de negociação. Certo? Isso hoje nós não temos em nenhum aspecto na atual direção do sindicato, e é exatamente isso que a Chapa 2 vem buscando. Obrigado. 1 minuto de réplica para a Chapa 1. Rapidamente. Não é verdade que nós não temos um canal de comunicação. Não é verdade que nós não estamos com um projeto pedindo reajuste salarial. Está no gabinete. Portanto, colega, vamos começar a ter calma. Está lá, a gente mandou para vocês, nós temos todos os percentuais que tem que ser apurado e estamos aguardando apenas que eles nos digam de que forma vão nos pagar. Por favor, existe canal? Sim. Abre mão do resto do tempo, por favor. Só complementar, database não tem nada a ver com revisão anual. Pela regra do sindicato, é somente um que pode se manifestar. Então, eu vou usar então meu tempo para dizer para você... Ah, tá aqui. Então, pergunta feita da Chapa 2 para a Chapa 1, 8ª pergunta. Em publicação na página da Chapa 1 no Facebook, o candidato Dirceu ridiculariza a posição... essa pergunta eu vou cortar esse trecho da pessoa, tá? Eu não vou citar a pessoa. Não, desculpa, eu estava lendo, pessoal, eu não li as perguntas previamente, até para isenção, tá? Para não conhecer a pergunta das chapas, eu não sabia que tinha isso aqui, tá? A gente está evitando qualquer prática que pegue o nome de uma pessoa ou um indivíduo, tá? Eu vou substituir a pergunta. Em publicação na página da Chapa 1 no Facebook, o candidato X, da Chapa 2, propôs a criação de creche e outras instalações que beneficiariam os servidores na nova sede da PGE. Ridiculariza, desculpe, tá? Em publicação, eu vou ler de novo, tá? Vamos zerar. Em publicação na página da Chapa 1 no Facebook, o candidato X ridiculariza a posição da Chapa 2 de propor a criação de creche e outras instalações que beneficiariam os servidores na nova sede da PGE. Gostaríamos de saber, afinal, por que a Chapa 1 é contra a previsão de uma creche no projeto da nova sede. Só 1 minuto. Tempo. Primeiro que ninguém é contra a criação de creche, até porque o colega Gustavo faz parte da comissão que está da construção da nova sede. Lá tem essa previsão de creche, de bicicletário, de outras tantas coisas, número de vagas para todo mundo. Então, não, por favor, não tentem inverter. Eu só lamento que até agora, gente, a gente não tenha discutido um único ponto em relação às nossas questões. Estão preocupados com coisas absolutamente que não são importantes para a categoria. Até agora não teve uma única pergunta que... Eu posso falar? Não, está garantida a palavra. Isso que é lamentável até agora. Mas, enfim, a questão da sede nova está sendo... E outra coisa, há uma previsão na proposta de participar da comissão. Desde o ano passado, o colega Gustavo participa da comissão. E isso está publicado. Talvez não leiam as publicações do informativo, até do próprio Diário Oficial, já que ele foi designado via Diário Oficial para participar da comissão como uma indicação do sindicato. Leiam o Diário Oficial, ele sai, o nome diz, diariamente, tem que ler. Até ele é online, é fácil de acessar. Até nós, que somos mais velhinhos, temos essa capacidade. Então, essa questão da creche, isso não é verdade, está tudo lá, todas as previsões, o projeto já está na prefeitura, a gente até acha que vai demorar muito, né? Porque essa tramitação junto a órgãos públicos de obras públicas, todo mundo sabe, obras em geral, elas são demoradas, e precisa verba,
o fundo vai financiar parte dessa construção, o orçamento, enfim. Se quiserem informações acerca do projeto, perguntem ao colega Gustavo, ou mandem e-mails, ou telefone para o sindicato. O sindicato tem sempre gente no sindicato. Mesmo hoje, gente, que tem esse debate, se alguém ligar agora lá para o sindicato, vai ter gente lá. Porque o sindicato fica aberto nos horários, horários de corridos, não fecha ao meio-dia, e vocês vão obter as informações que precisarem. Se era essa a questão, do que está no projeto, ou do que o Sindes-PGE concorda, nós concordamos, sim, é evidente, nós somos favoráveis à creche. Aliás, foi o Sindes-PGE quem conseguiu reabrir, junto com a direção da casa, na gestão anterior, a escolinha lá do Dyer, que alguns colegas devem ter filhos lá. O Gustavo eu sei que tem, outros, parece que a Cristina também tinha, utilizava a creche do Dyer. Tempo esgotado. 1 minuto para a réplica da chapa 2. Eu começo perguntando, colegas, creche não é importante? Creche é picuinha? Eu vou ler uma screenshot que eu tenho aqui, dita por um dos candidatos da chapa 1, que diz o seguinte: acabo de ver também que a chapa 2 quer propor espaços na nova sede. Ginástica, creche, bicicletário e vestiários. Acho que eles pensam que o que vai ser construído é um estádio de futebol. O que é isso? Assembleia virtual? Está dito. Quem quiser procurar no Facebook, está dito. Tu não pode dizer e vir aqui e dizer que não disse. E aqui está dito. Tem um X, para a gente não nomear, curtiu o comentário integrante da chapa 1. Então, pessoal, não tem o que dizer. Eles dizem aqui que são contra, ridicularizam a nossa proposta e vêm dizer que são a favor agora. Certo? Por favor, colegas, sejamos inteligentes, né? Não dá para dizer uma coisa e depois dizer logo depois. Principalmente quando está escrito. Abre mão? Sim. Okay. Pergunta feita da chapa 1 para a chapa 2. Quinta pergunta. Quais são as distorções e contrariedades existentes na Lei 13.380/2010,